Boa noite a todos que nos acompanham no canal Homem do Futuro. Sou grato a Deus por todos vocês que têm nos assistido na internet via canal Homem do Futuro. Nós iremos trazer, nesta oportunidade, uma mensagem de Deus a todos vocês. Está registrada no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 ao versículo 17. Assim nos diz Deus em sua palavra: Estavas no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência. E pecaste, pelo que te lançarei, profanado do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Tenho lido no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos do 13 ao 17. Eu quero, nesta noite, falar a respeito da grande catástrofe que ocorreu no planeta. E quero também falar a respeito da queda de Lúcifer, da mudança de estado de Lúcifer, da mudança de aparência de Lúcifer e da mudança de residência de Lúcifer. Com base nesse texto sagrado, vemos explicitamente que Deus, quando criou este querubim, ele era da ordem dos querubins. Os querubins são anjos celestiais que estão próximos de Deus. São assistentes, são mordomos espirituais de Deus. Eles estão próximos de Deus e estão ali a serviço de Deus para grandes missões. Eles são protetores de Deus e são também protetores do céu. O céu, o lugar onde Deus habita, a habitação de Deus. O céu onde Deus se encontra. Notem o fulgor, notem o poder, notem o brilho, o esplendor, o resplendor, o poder, a glória, a honra que foi confiada, que foi conferida a Lúcifer. Ele era o querubim ungido. Ele estava na presença de Deus.
Ele estava no céu, no altíssimo céu, no habitar do nosso Deus. Mas, um certo dia na eternidade, em que ali estavam Deus, os querubins, os serafins, os anjos que por Deus foram criados. Deus observando a conduta, o comportamento, as missões, os deslocamentos que este querubim fazia entre o céu e a terra, pois os querubins, os serafins e os anjos, todas as classes de anjos que foram criadas por Deus, até hoje, Deus conferiu, Deus deu a eles, como deu também a nós, seres humanos, o livre arbítrio. E esse texto sagrado, completo, todo o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, falando a respeito de Lúcifer, o querubim ungido, pois o capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel, ele narra, ele fala a respeito de dois personagens. Em primeiro lugar, fala a respeito do rei de Tiro, da vida que o rei de Tiro levou, a maneira como o rei de Tiro se comportou em toda a sua vida, em toda a sua trajetória, em toda a sua caminhada, na condição de rei aqui na terra. E depois, posteriormente, este capítulo 28 do livro do profeta Ezequiel faz uma narrativa, faz uma narração a respeito de Lúcifer, aquele que foi o querubim ungido, aquele que assistia diante de Deus, aquele que servia a Deus e que estava e andava na presença de Deus. Mas, um dia, Deus observando a Lúcifer, Deus viu que ele havia se corrompido. Deus viu que nele havia iniquidade. Ele não era mais perfeito. Mas ele recebeu muita honraria, ele recebeu poder, ele recebeu glória, ele foi honrado. Notem uma coisa: alguém, quando é honrado, alguém quando recebe poder, alguém quando recebe autoridade, ou este ser, ou esta pessoa, se mantém inabalável, temendo a Deus e realizando as obras, as missões, as ordens que Deus profere, dirige, direciona para esta pessoa, para este ser, ou logo ele procura o caminho do mal, o caminho do erro. Ou fica firme, obedecendo a Deus, servindo a Deus, ou descamba, ou descaminha, se desvia para o caminho da iniquidade, para o caminho do pecado, para o caminho da prática do mal. Foi o que ocorreu com Lúcifer. Ele tinha livre acesso entre o céu e a terra. Ele fazia esse percurso. Ele descia do céu para a terra. E ele andava, ele sobrevoava, ele caminhava aqui na terra. Então, ele foi privilegiado ao ponto de ter acesso livre ao céu e à terra. E também ele teve a oportunidade grandiosa de conhecer o céu e a terra. E ele conhecia bem, muito bem, o céu e a terra. Ele estava no céu servindo a Deus. Ele era um servo do Deus Altíssimo. Mas, além de conhecer o céu, ele também passou a conhecer a terra. Terra, que eu estou falando, é este planeta, pois a terra já havia sido criada por Deus.
na ocasião em que Lúcifer servia a Deus, quando ele era querubim ungido, quando ele tinha comunhão com Deus, quando ele servia a Deus com temor, com tremor. E ele de tanto andar, e ele de tanto se deslocar do céu para a terra, da terra para o céu. Notem uma coisa: alguém, quando recebe autoridade de Deus, liberdade de Deus, quando Deus dá a alguém ou a alguma pessoa essa autoridade, logo a pessoa ou algum ser, se não vigiar, se não tiver domínio próprio, passa a ter desvio de conduta. Foi o que ocorreu com Lúcifer. Ele acabou tendo um desvio de conduta, um distúrbio de conduta. E ele se envolveu com o pecado. Ele se envolveu com a iniquidade. Deus achou em Lúcifer iniquidade. Diz o texto, em Ezequiel capítulo 28, a partir do versículo 15: Perfeito eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Lúcifer era perfeito. Ele estava diante de Deus. Mas se achou iniquidade em Lúcifer. E sabemos toda a história bíblica que fala, que narra a respeito de Lúcifer. Ele tentou usurpar o trono de Deus. Ele tentou tomar o trono de Deus. Ele chegou ao ponto de convencer a terça parte dos anjos. E ele convencendo a terça parte dos anjos a estar com ele, ele promoveu a primeira rebelião. E essa rebelião foi promovida por Lúcifer, quando ele convenceu a terça parte dos anjos a estarem com ele nesta rebelião. Ele se rebelou contra Deus e tentou tomar, e tentou usurpar o trono de Deus. E por causa desta iniquidade, por causa dessa transgressão cometida por Lúcifer e a terça parte dos anjos que com ele estava, Lúcifer e a terça parte dos anjos, ambos foram derrubados, expulsos do céu, precipitados por Deus do céu para a terra. E eles caíram. Eles foram lançados do céu para a terra. E houve algo tremendo. Houve algo grandioso. Houve um grande estrago na queda de Lúcifer e da terça parte dos anjos aqui na terra. Vou falar a respeito deste assunto logo mais. Prepara o teu coração.